Você que é microempreendedor individual, você já está sabendo das alterações na legislação? E você que é um prestador de serviço, você que é um microempreendedor, mas você não está resguardado pela lei, você quer saber mais sobre o assunto? É isso que a gente vai falar hoje no Pod da Região com a contadora Maiara Aguiar. Maiara, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Muito obrigada pelo convite, né? E vamos tentar tirar a dúvida aí do pessoal. Eu vejo que bastante gente tem dúvida sobre isso, então é um conteúdo muito importante para a gente discutir aqui. É verdade. Primeiro, Maiara, antes da gente falar da alteração da lei, vamos esclarecer para as pessoas o que é o MEI, né? Esse microempreendedor individual, ele que abre portas aí para as pessoas que querem ter o seu próprio negócio, mas não é de um porte como uma indústria ou como uma pessoa que tem um faturamento muito alto, né? Ele é um empreendedor menor, mas que ainda assim é importante que ele esteja formalizado. Sim, sim. O MEI, ele foi criado exatamente para isso, para formalizar aquelas pessoas que trabalhavam de forma informal, que é a pessoa que vende uma marmitex, cozinha na cozinha da própria casa, manicure que faz unha a domicílio, ou tem um espaço e estava ali de forma informal, trabalhando como autônomo e pagando um imposto altíssimo. Então, o MEI ele foi criado para ajudar e impulsionar essas pessoas que estão começando. E o que tem de vantagem quando a pessoa se formaliza? Eu acho que a gente tem ele tem uma cobertura, ou seja, ele tem um amparo do governo, e é isso que é importante, eu queria que você frisasse para as pessoas. Sim, sim, muito, eu sempre bato nessa tecla nas minhas redes sociais, dessa importância de você se formalizar e os benefícios que isso traz para você e para o seu crescimento. Eu digo que mesmo quem está começando, quem é ali pequenininho, quando ele começa, ele tem um sonho de crescer, ele tem um sonho de se fortalecer, né? E o MEI, ele ajuda muito, tanto pela tributação, que é uma tributação baixíssima, burocracia muito mais leve do que se você fosse ter um CNPJ tradicional. E tem também a questão do INSS. O microempreendedor, ele paga uma taxa fixa. E dentro dessa taxa fixa, tem 5% que é direcionada ao INSS. E ele tem direito a todos os benefícios da Previdência Social, todos. Tanto como aposentadoria, que tem benefício auxílio reclusão, licença maternidade, auxílio doença, pensão por morte, invalidez. Então, muita gente não sabe disso. Uhum. E isso é muito legal, a gente informar o pessoal que muitas vezes tem medo, eu vou abrir um CNPJ, mas conhecendo melhor essa categoria MEI, vê que é bem mais tranquilo. Você sabe dizer hoje quanto que está o pagamento mensal, né, para ser um MEI? Hoje varia entre R$ 65 e R$ 70, depende se o MEI ele é para vendas de produto ou então prestação de serviços. Uhum. E é importante, gente, que para você abrir a sua empresa como um CNPJ, para você ter CNPJ e entrar nessa categoria de formalização que a gente está conversando aqui hoje, você não precisa pagar para abrir empresa, né, Maiara? Explica um pouquinho como é que funciona esse trâmite. Sim, é tudo feito de forma digital pelo site da Receita Federal. A Receita criou um portal do empreendedor que é direcionado para os MEIs. E é assim um site muito intuitivo, não é uma coisa difícil de se fazer e é gratuito. Você pode sim procurar um profissional contábil para te orientar, te ajudar nisso, mas você tem a opção de fazer de forma gratuita pelo site da Receita Federal. E também uma outra vantagem que eu queria que você comentasse, quando esse prestador de serviço, a gente citou os casos aí, por exemplo, de uma manicure, uma cabeleireira. Quando você tem um CNPJ, essa pessoa ela pode comprar os produtos pelo seu CNPJ, né, e conseguir uma vantagem aí de ter desconto. Você vai poder comprar de uma grande rede, né? Existem redes que vendem apenas para a pessoa jurídica. E se você tem o seu CNPJ, mesmo sendo MEI, você consegue ter vantagem e aumenta a sua margem de lucro. Sim, pode e deve, né? Quando eu sempre aconselho isso para os meus clientes. Você abrir um CNPJ, faz toda a movimentação por ele, tanto para comprar quanto para vender. Você tendo um CNPJ, a sua postura no mercado é outra. Quando você se apresenta para um fornecedor de uma manicure, por exemplo, que fornece esmalte, você apresenta o seu CNPJ, a sua postura é outra, você está formalizado. Então, você consegue ter um crédito maior com o fornecedor, com o banco, entendeu? Então, é muito bom mesmo, e só traz benefício a abertura de um CNPJ para quem está como autônomo. Legal. Agora, gente, tem uma informação muito importante
que é a mudança na legislação. A partir do momento que a pessoa também é formalizada, ela tem que estar um pouco antenada nas coisas que mudaram, né? E é isso que a Mayara vai contar pra gente, o que mudou na lei, o que esse microempreendedor tem que estar atento. Sim, sim. Antigamente, o MEI deixava aquela dívida, que é essa taxa mensal acumular, e assim, demorava para a Receita Federal fazer uma fiscalização pesada quanto a isso. Agora, e no dia 1º de setembro, né, a Receita Federal notificou todos os MEIs dizendo que isso mudou. Agora vai ter um prazo fixado para você fazer essa regularização. A partir do dia 1º de setembro, quem é MEI está irregular, está devendo essas taxas, eles já estão recebendo o termo de exclusão e não vai ser um desenquadramento. Isso é importante falar, porque as pessoas acham que você vai ser desenquadrada do MEI e passar para ME, mas vai continuar dentro do Simples Nacional. Mas não. Você vai ser excluído do Simples Nacional e vai começar a pagar imposto no lucro presumido ou no lucro real, que é um imposto muito maior. Então, é muito importante manter regularizado. A partir do momento que você recebeu o termo de exclusão, você tem um prazo de 30 dias para estar regularizando isso, ou pagando à vista, ou fazendo um parcelamento. A Receita Federal ela oferece um parcelamento muito acessível para quem é MEI, com parcelas de R$50 por mês. Então, assim, é muito importante você ver se você está ali com a sua parcelinha atrasada, né? Correr atrás de um profissional. Se você tem uma dificuldade, pede uma orientação com um profissional contábil para te ajudar nisso. E tem uma outra alteração também numa declaração anual que também não era tão obrigatório, sempre foi, mas que faziam aí, vamos dizer assim, deixavam passar alguns prazos, né? Conta um pouquinho pra gente também o que mudou. Sim, sim. Antigamente, os MEIs deixavam essa declaração de lado. Essa declaração ela é obrigatória, você entrega uma vez por ano, você entrega o seu faturamento bruto. Todo ano você tem que entregar, mesmo que a movimentação foi zero. Uhum. E os MEIs esqueciam disso, deixavam aquilo de lado, passava 2, 3 anos até a Receita Federal perceber que aquele MEI estava devendo essa obrigação. Agora não mais. Agora ele tem o prazo de 90 dias. Passou dia 31 de maio, que é o último dia para você entregar a declaração. Você não entregou, você tem um prazo de 90 dias para se regularizar. Caso isso não aconteça, o seu CNPJ fica inapto. E aí tem as consequências disso. Se o seu CNPJ fica inapto, você não consegue emitir nota fiscal, você não consegue vender, você não consegue comprar, você perde totalmente a sua credibilidade como CNPJ. É como se você não tivesse mais aquele CNPJ, e a dívida que está nesse CNPJ, é muito importante falar isso, gente. A dívida do CNPJ, ela vai automaticamente para o CPF do dono ali daquele MEI. Então você pensa, vou largar lá porque está no meu CNPJ. Não, a dívida ela vai ser transferida para o seu CPF automaticamente. Então é importante manter certinho. A gente vem passando por um processo, principalmente no Brasil, onde a gente está vendo crescer o aumento desses empreendedores, microempreendedores, pessoas que estavam numa carreira e elas se viram se descobrindo em outras áreas, né? Ou foram alçadas aí, às vezes por conta da maternidade, por conta de distância, ou por não encontrar um emprego formal e ela foi ali descobrir alguma habilidade e foi fazer alguma coisa que, enfim, que ela sabia fazer e foi fazer dessa prática, uma geração de renda. Sim. Isso o brasileiro ele tá aprendendo. Você tem sentido esse movimento, essa crescente do empreendedorismo no Brasil? Sim, sim. Desde a pandemia, né, que foi quando muita gente perdeu o emprego, o índice assim, de abertura de MEI subiu muito. E ao mesmo tempo que as pessoas fazem a abertura do MEI, elas também deixam essas obrigações de lado. Então eu falo assim que no mesmo ritmo que cresceu a abertura de CNPJs MEI, cresceu também a inadimplência deles. E aí que é importante falar mais uma vez do acompanhamento de um profissional, né? Porque você abre o MEI com o intuito de melhorar, daquilo te ajudar. E a partir do momento que você abandona aquilo, ele começa a prejudicar você e prejudicar o seu CPF que estava lá quietinho, né? E você esquece dessas obrigações e acaba sendo pior. Hoje em dia, você acredita que as pessoas ainda têm um pouquinho de receio? E quais são as principais dúvidas que você acaba sanando quando as pessoas te procuram? Porque ela já exerce uma atividade, né? Não sei se normalmente é assim, e também queria que você falasse, se normalmente a pessoa já está na atividade e ela quer se formalizar ou não, ela faz o processo, não, vou abrir uma empresa para iniciar tudo certinho. Como é que você sente que é o fluxo atual aqui dos brasileiros? Acho que 90%
das pessoas já estão ali naquele meio, já está trabalhando com alguma coisa e depois disso ela procura regularizar exatamente por esse motivo que a gente estava conversando. Na hora que ela precisa comprar com o fornecedor, na hora que ela precisa de um crédito com o banco, e aí ela vê a necessidade. Caraca, eu preciso de um CNPJ ou eu não vou conseguir crescer. Não vou conseguir o crédito que eu quero. E aí é aí que a pessoa, né, desperta e procura se formalizar para conseguir esses benefícios que o MEI traz. Também a questão do INSS, as pessoas se preocupam bastante com isso. Vem buscar a abertura de um MEI para conseguir também esse respaldo da Previdência Social, né? De fazer a contribuição, né? Exatamente. Tem a questão também tributária. Quando você trabalha como autônomo, por exemplo, eu sou contadora. A profissão, eu posso trabalhar como autônomo e faturar no meu CPF. Só que o imposto que você paga como autônomo chega a 27,5%. Se você abre um CNPJ, você vai pagar um imposto bem menor. A minha categoria não se enquadra no MEI, porque o MEI só se enquadra a categorias que não tenham graduação. Então, as categorias que têm graduação não pode ser MEI. Mas, por exemplo, se fosse uma manicure que faturasse R$10.000 por mês, ela ia ter que pagar com o CPF 27,5% de imposto. Muita coisa, né? Muita coisa. Com o MEI, ela faturando esse mesmo R$10.000 por mês, ela vai pagar a taxa fixa lá de R$70 por mês. E tá tudo incluso já com o INSS, taxa de ISS que a gente paga para a prefeitura sobre serviço, tudo certinho. Uma dúvida também, Mayara, uma pessoa que ela esteja com o CNPJ dela sujo, vamos colocar com o nome sujo, ela está devendo na praça, ela pode abrir o MEI? Sim, pode, isso não impede. O que vai impedir mais para frente é mais uma vez essa questão quando ela vai buscar um crédito, por exemplo. Eu preciso de um cartão de crédito, eu preciso fazer um cadastro com o fornecedor. O fornecedor ele vai buscar tanto o CNPJ quanto o CPF. Ah, tá. Eu sempre digo que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Porque se os dois não estiverem alinhados, na hora que você for buscar algo para você ter um investimento ali, você não vai conseguir. Eles fazem essa peneira, falam, o CNPJ tá certinho, mas o CPF não. Infelizmente, um ampara o outro. Então, tem que estar certinho, assim, nesse caso. Não impede que abra o CNPJ, mas vai dificultar no momento de solicitar algum crédito nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria que a gente frisasse, que são alguns campos das quais o brasileiro também ele não está muito antenado, e aí fica um alerta, que é quando esse prestador de serviço, você aí no seu município, você já pensou em vender o seu serviço ou o seu produto para a administração pública, para as prefeituras, para o governo? Isso também é muito importante porque o MEI ele te dá essa possibilidade, né? E você pode achar que não, mas a prefeitura do seu município ela abre processos de contratação, sim, voltado para diversas categorias e não são grandes compras, né? Não são grandes licitações, mas que você pode também passar a vender o seu produto, enfim, para as prefeituras. Isso é uma prática que o brasileiro não tem muita afinidade, né? Sim. O Sebrae tem feito diversas campanhas sobre isso, com cursos, com palestras, com sensibilização, e é importante também que eles saibam disso, né? Sim, sim. O MEI, ele acha que, eu sou só um MEI. E não é isso, você é um CNPJ como qualquer outro. Só que você tem essa carga tributária bem menor, uma burocracia mais simplificada. Mas o seu CNPJ tem um peso de CNPJ. E você tem que ter essa postura diante do mercado. Essa parte de licitação que você está falando, que é vender para a prefeitura, para o estado, até para o governo federal, é um leque assim, muito grande, que a maioria dos MEIs não conhece. Então, dentro do seu faturamento, que é 81 mil anual, ela pode sim concorrer a essas licitações. O governo, ele compra de tudo, ele compra tudo, ele compra de papel, caneta, sapato, camisa, tudo que eu falo assim para os meus clientes, que o que você imaginar que você vende ou o serviço que você presta, pode procurar que o governo vai estar precisando comprar. Também, exatamente. Então, mais uma vez, é a importância de você estar regularizado. Se você não está regularizado com as declarações em dia, pagamento dos impostos em dia, você também não consegue participar de licitação. Verdade. Isso sim, assim, se inserir nesse universo do empreendedorismo, né, que é um universo muito que requer muito empenho, muito estudo também, formulação de estratégias, e eu acho que a principal dessa, que é o grande recado que a gente está tendo aqui, é da formalização, né? Sim, sim. Em quanto tempo sai um CNPJ, Mayara? No mesmo dia. No mesmo dia, gente.
Quando você decide abrir um MEI ali, você entra no site do microempreendedor individual, é um processo ali de 15 a 20 minutos, você já está com seu CNPJ na mão. E a partir daí tem outros processos que dependem da área que você vai atuar. Se eu for abrir, por exemplo, no meu caso, prestação de serviço, você não vai precisar da autorização da vigilância sanitária do seu município, do bombeiro, porque não é uma coisa que abrange isso. Mas se eu for vender marmita, por exemplo, que mexe com alimento, aí eu preciso abrir o meu CNPJ ali naquele momento e me direcionar na prefeitura do meu município, na vigilância sanitária, para buscar, né, ali as licenças necessárias. Sim, mas aí já é um meio caminho andado, né? Sim, com certeza. Tá. Também tem uma coisa muito importante, que é o alvará. O MEI, ele é dispensado de alvará de funcionamento, que é o alvará que a prefeitura libera para quando você tem um CNPJ tradicional. Quando você está como MEI, você é dispensado desse alvará de funcionamento. As pessoas confundem bastante a questão da licença da vigilância com o alvará, que são duas coisas diferentes. Entendi. Então, o alvará que a prefeitura disponibiliza, o MEI não precisa, mas dependendo do ramo que você for atuar, você precisa da vigilância sanitária. Tá certo. Mayara, agradeço muito esse bate-papo, porque espero que tenha sido muito esclarecedor para você. Foi para mim também, e a gente poder atualizar as pessoas e também levar muita vantagem que é possível a gente encontrar no meio do empreendedorismo, né? Sim, sim. Eu espero que isso quebre um pouco o medo que as pessoas têm de abrir um MEI, abrir um CNPJ. Eu digo que o MEI é para você dar os seus primeiros passos, para você se manter ali no primeiro ano e que depois daquilo é só crescer, subir degrau por degrau, e ir crescendo a sua empresa, se estabilizando no mercado e dizer que eu estou à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Deixa também suas redes sociais. Sim, minhas redes sociais são todas Contadora Mayara Guiar. E na minha rede social tem o link do meu WhatsApp lá também. Quem quiser me chamar no privado, fica à vontade. Tá certo, Mayara que deixou o recado aqui e falou pra gente sobre as alterações da lei do microempreendedor individual aqui do Brasil, também a obrigatoriedade da declaração anual e também a gente bateu um papo sobre as vantagens de você se formalizar para você também fazer compras com mais vantagem, aumentar o seu lucro, garantir sua aposentadoria por conta da contribuição do INSS também, hein, gente? Bom, por hoje a gente fica por aqui. Portal da Região, a notícia que você precisa.